A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer novamente ao nosso Senhor, sempre temos agradecido a Ele pelos meios que Ele tem nos dado para que nós possamos estar juntos, adorando a Ele, mesmo que não pessoalmente, não reunidos, mas nós sempre queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de estudarmos aqui, por meio desse canal, a palavra do Senhor. E nós temos então falado desse tema importante, sobre a igreja do Deus vivo, marcas de uma igreja saudável, e nós estamos então justamente numa parte bem interessante, importante, que é justamente a parte sobre a história da igreja. E nós temos estudado então nesses domingos passados justamente aspectos importantes da vida da igreja, desde a sua fundação, entrando então na sua história pós período apostólico, Na semana passada nós estávamos vendo então e vimos, se você não assistiu você pode voltar lá na aula anterior, porque nós falamos justamente sobre o crescimento da igreja no Império Romano. Então começamos a ver e de fato percorremos até ali o terceiro século, quarto século, vendo ali o crescimento então da vida da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, de fato, ela foi uma igreja que cresceu muito, ela se expande da pequena cidade de Jerusalém, chegando até a todo o Império Romano no quarto século. E nós podemos então perceber como de fato essa igreja cresceu, como essa igreja expandiu, glorificando a Deus então em todos os lugares ali do Império Romano. Temos dito também que esse crescimento da igreja ele tem sido com duras penas ou a grandes custos, ou seja, o crescimento da igreja, como nós temos visto, inclusive lá no livro de Atos, e hoje nós vamos ver, partindo um pouco da história da igreja, nós vamos ver que o crescimento da igreja, a expansão no reino de Deus neste mundo, ele sempre ocorreu em meio de muita luta, em meio de dificuldade. Quando o profeta ele se refere ao Messias, se refere como um homem de dores e que sabia o que era padecer. Então é interessante que o povo de Deus, em semelhança do seu Senhor, também tem sido um povo que enfrenta lutas, que sofre, que enfrenta dores, que sabe o que de fato é enfrentar problemas e dificuldades. Então, quando nós olhamos então para a história da igreja, nós percebemos que ela teve de fato um grande crescimento. Deus foi de fato soberano em fazer e permitir que a sua igreja crescesse, mas também nós percebemos, e hoje nós queremos então chamar a sua atenção para a gente falar justamente do como essa igreja cresceu. E aqui destacar que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela cresceu mediante ao sofrimento, mediante as perseguições do império. E então nós vamos voltar os nossos olhos hoje justamente para perceber e falarmos um pouco dessa perseguição, desses sofrimentos que a igreja do Senhor Jesus então passou ali naqueles 4 primeiros séculos da história da igreja. Então compartilhe essa aula para que outros tenham acesso, compartilhe esse tempo para que outras pessoas possam de fato estarem conhecendo mais o Senhor, aprendendo da sua palavra e sendo desafiados então a conhecer mais a igreja de Deus e o próprio Deus que nos criou e nos comprou por meio do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar justamente da perseguição da igreja durante o Império Romano, especialmente nos 4 primeiros séculos. Por que nos 4 primeiros séculos e não durante toda a história da igreja? Porque um dos períodos de maior perseguição para a igreja foi justamente os primeiros séculos, tendo em vista que no 4º século nós temos então Constantino promulgando um edito, e nesse edito ele vai então conceder liberdade às religiões e colocar inclusive o cristianismo como a religião do Estado. Então um dos períodos mais intensos de perseguição para a igreja, se não o mais intenso com certeza, foi justamente ali os 4 primeiros séculos da história da igreja. E é sobre esse período que nós vamos então voltar os nossos olhos e nós vamos então estudar nesse domingo, tá certo? Então quando nós falamos em perseguição, nós queremos destacar aqui pelo menos 4 áreas importantes em que a igreja sofreu perseguição. Interessante notar aqui que a igreja ela sofre uma perseguição muito abrangente. É como se o mundo estivesse de fato contra a igreja, contra a doutrina do Senhor, contra Deus. E de fato a Bíblia diz que o mundo está no maligno.
E aqui nós podemos destacar pelo menos 4 áreas de perseguição onde a igreja sofreu. A primeira área delas que nós podemos destacar que a igreja sofreu perseguição foi justamente na área política. Então, por que o cristianismo ele sofreu perseguição por parte da política, né? Um dos primeiros fatores que nós podemos aqui destacar é justamente a exclusividade do cristianismo. O cristianismo, desde o seu início, ele se apresenta como a única religião verdadeira. E aqui eu estou dizendo religião, usando religião no sentido social, né, sociológico, mas não no sentido de fato real, porque o cristianismo ele não se apresenta de fato como uma religião como nós entendemos hoje. De fato, ele se apresenta como a verdade. Ele não se apresenta como um meio para aquietar o coração das pessoas e ser mais uma religião das várias que existiam. Na verdade, o cristianismo ele se apresenta como o único meio para o Senhor, a verdade do Evangelho, o cristianismo verdadeiro, não o cristianismo no conceito hoje sociológico de religião, mas a verdade de Cristo, a palavra de Deus, ela se apresenta como a única verdade. E isso diverge, inclusive, do nosso pensamento moderno de relativismo, em que todas as religiões estão certas, em que todas as religiões levam a Deus, em que todos servimos ao mesmo Deus. Na verdade, isso é um conceito moderno, né, de pluralismo religioso e de relativismo em que tudo se é aceito como certo. Entretanto, o cristianismo ele nunca se apresentou como mais uma opção das várias que você pode escolher. Na verdade, a Bíblia ela diz que existe apenas um Deus verdadeiro e não vários deuses verdadeiros. A Bíblia diz que existe uma fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo, e não vários tipos de fé verdadeira. E também um povo verdadeiro, que é o povo que está debaixo submisso, debaixo da autoridade desse Deus, né, desse Senhor, por meio dessa fé. Então, quando isso é vivido dentro de um contexto de império e não dentro de uma democracia, como nós vivemos hoje, quando essa fé exclusiva ela é vivida dentro de um império, ela então se choca com os conceitos da época. E uma das questões que trouxe dificuldade de perseguição política para a vida da igreja foi justamente o fato de que o Estado, no contexto do império, ele era supremo, ele era grande, ele era o possuidor. Então nós não temos como diferenciar em um império o contexto de religião e Estado, justamente pelo fato de que César, ele não somente era um governante, um soberano, mas ele era, sim, também considerado um deus, né? Havia honras e cultos ao imperador. O contexto de religião em um império, ele não era democrático. Hoje nós vivemos numa democracia. Em uma democracia, você então, em um Estado laico, você tem os governantes e os governantes estabelecem leis que cada um pode ter a religião que quiser. Isso é uma democracia. Um império, a religião e o governo estão intimamente ligados. Então, no contexto romano, não se podia ter religiões particulares. Na verdade, tudo estava atrelado justamente ao governo. Lembre-se, inclusive, que quando Jesus ele nasce, né, o seu nascimento ele é sabido, e os magos vêm então para adorá-lo, e então se dão de cara com Herodes, buscando informações. Herodes quer logo exterminar, né, o recém-nascido, justamente porque entendia que o título dele de rei, de Messias, de fato, que inclusive estava registrado nas profecias, colocava em xeque o seu poder, né, o seu trono. E então tem toda aquela matança das crianças, justamente pelo fato de que no Império Romano não há liberdades individuais. O que há é uma submissão ao Estado, que é então o possuidor, aquele que conclama para si o título de soberano. Então os imperadores eles eram considerados Deus, aqueles sobre quais todas as pessoas deviam então prestar reverência. E a questão aqui é que quando os cristãos se colocavam em uma situação
entre a lealdade a Cristo e a lealdade a César, adivinha quem eles escolhiam ser submissos? Eles se submetiam a Cristo, né? César era colocado em segundo plano. E essa é a grande questão do império. A dificuldade política surge, então, justamente porque os cristãos eram vistos como pessoas que estavam tentando fundar um Estado dentro do Estado. Eram vistos como pessoas que estavam querendo criar um tipo de motim contra o império. Inclusive, você deve se lembrar dos textos em que muitas vezes se era questionado, tu és rei, né? E uma das acusações contra Jesus é, você disse que era rei, né? E justamente os acusadores de Jesus usavam esse tipo de acusação justamente para que Jesus fosse condenado, né? Porque, inclusive, os acusadores vão dizer, olha, se você aceita isso, você não é amigo de César. Por quê? Porque Jesus está dizendo que é rei, né? E o império não se permite isso. Então, notemos aqui uma coisa importante, que a perseguição do cristianismo por parte do governo, do Império Romano, ela se dá justamente por uma questão voltada para a exclusividade do cristianismo, para a submissão plena e total dos seguidores de Cristo ao Senhor e não ao governante, por mais que esse governante ele tenha poder. Então a soberania de Cristo ela se chocou com a reivindicação de soberania de César, dos imperadores. E aqui os cristãos então não se submetiam quando de fato aquilo dali infringia o mandamento explicitamente bíblico. Por exemplo, havia um costume no Império Romano de oferecer incenso, né, culto, de fato, ao imperador romano. E os cristãos se negavam a fazer isso por entenderem que só deviam cultos a Jesus, a Deus, né? E esses cristãos, eles são então estabelecidos e colocados, taxados na sociedade ou no Império Romano, justamente como desleais, como pessoas que estavam atentando contra, né, o império, né? A maioria dos cristãos, por exemplo, eram vistos como conspiradores, inclusive porque muitas das suas reuniões eram feitas à noite, na madrugada. Você deve se lembrar, inclusive, quando Pedro está orando, né? Ou melhor, quando Pedro está preso e a igreja está reunida, mas é madrugada, é noite, né? É tarde da noite. E, de fato, a igreja, quando ela é perseguida, ela costuma, então, se reunir em lugares diferentes, em horários menos comuns, e a igreja, de fato, era vista, então, como um grupo de conspiração, mas que, na verdade, nunca foi isso, né, na história da igreja. Na verdade, o que se ouve, né, especialmente ali nos primeiros séculos, é o fato de que a igreja ela deve uma submissão plena a Jesus. Os cristãos, então, eles têm uma atitude de submissão plena a Cristo, ou seja, eu me submeto às minhas autoridades, enquanto elas não infringem um mandamento bíblico, uma ordem bíblica. Quando o Estado pede para eu fazer algo ou me proíbe de fazer algo que Cristo quer que eu faça, então eu devo uma submissão maior a Deus, a Jesus e não ao Estado. Então, por esse e vários outros fatores, os cristãos eles eram vistos de fato como insubordinados. Inclusive, um dado interessante apresentado é que até o período de Constantino, né, os cristãos, inclusive, não se alistavam, não se incluíam em serviços militares, eles se abstinham dessas coisas. Ou seja, por esses e outros fatores, aparentemente parecia que os cristãos eles eram contra o governo. Mas, na verdade, não eram contra por ser contra. Era uma não submissão, porque aquela submissão ao governo seria uma insubmissão a Jesus, seria uma insubmissão a Deus. E como crente em Cristo, ele não deve deixar de se submeter a Deus, ele não deve então deixar de glorificar e exaltar somente a Deus, então ele se coloca nessa posição e ele diz, nós vamos adorar somente a Deus. E então no império sofrem então perseguições políticas justamente porque eram vistos como contrários e não se submetiam de fato a tudo o que o império estabelecia e ordenava. Uma outra área
que nós podemos aqui destacar em que os cristãos eles sofriam perseguição é justamente a área religiosa, né? Os cristãos, e desde a religião judaica e o cristianismo, surgindo ali com a igreja em Atos 2, ele de fato não adora outros deuses, né? O próprio judaísmo não tinha outros deuses, era somente um Senhor. Não adorava ídolos, não adorava imagem, não se prostrava diante de imagem, não fazia imagens, né? E o culto cristão ele era então caracterizado pela espiritualidade interna e não externa. A presença de ídolos, de imagens, elas não eram necessárias, né? Isso era comum no mundo, isso era comum nas sociedades pagãs da época. Os deuses pagãos eles tinham imagens. E é interessante porque já lá atrás Deus condena o uso de imagens, né? Interessante isso. Então o cristianismo primitivo ele não fazia uso de imagens de escultura, ele enfatizava o interior e não somente e não principalmente o exterior. E essas características então do culto cristão colocava então sobre os cristãos uma visão de um povo diferente. Um povo que não adora como nós adoramos, né? Como a sociedade adorava. Um povo, uns cristãos que não adoravam como a maioria das religiões adoravam na época. E eles então recebiam o título de ateus, né? Por que ateus? Porque eles não tinham deuses. Eles não adoravam a muitos deuses, eles adoravam apenas a um Deus. Ateus também porque eles não tinham imagem, então estão adorando o quê? Né? Adoram algo que não veem, e isso no contexto do Império Romano, e até antes do Império Romano, isso era um pouco considerado como um ateísmo, porque fugia aos padrões da cultura, fugia aos padrões da época. O padrão da época era ter vários deuses, né? Era um contexto politeísta. E aqui você tem o cristianismo se apresentando como um segmento que adora somente a um Deus, que tem somente uma fé, que advoga somente um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Uma trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo, e que não tem nenhuma imagem de escultura. E isso então era visto pelos pagãos e pelo próprio império da época como eles sendo ateus. Então perceba que o seguir a Bíblia, ele muitas vezes traz críticas do contexto pagão sobre a igreja. Então, só para nós termos ideia, né? No contexto do império, muitas vezes os cristãos foram acusados de praticar imoralidade por conta do ósculo santo, né? Que Paulo, inclusive, se refere. Nós temos, inclusive, a crítica ou a acusação de que os cristãos eles eram canibais, eles comiam carne humana, justamente por conta da referência da ceia do Senhor, em que comer o sangue, ou melhor, beber o sangue, comer a carne de Cristo. Então, na história, é dito que muitas vezes se achava, né, e se criticava os cristãos por fazerem reuniões secretas, por então comerem carne de pessoas vivas, né, beber sangue, né, e se achava inclusive que eles matavam crianças para poder então comer a carne, beber o sangue. Perceba que nada coerente, nada de acordo com a realidade, mas que vinham então sim críticas de fora do contexto do império. Interessante que hoje essas críticas elas não são iguais, mas ainda se tem, né, muitas críticas, e nós devemos saber lidar com isso. O contexto da igreja primitiva, o mundo sempre fez oposição ao verdadeiro evangelho. O que nos entristece hoje, né, especialmente falando como pastor, é o fato de que muitas das acusações que hoje fazem contra a igreja são verdadeiras. Nem todas, né, de muitas não são, mas muitas das acusações que fazem contra a igreja, ou pelo menos aquilo que recebe o nome de igreja, são verdadeiras. Por exemplo, nós temos no contexto atual muitas pessoas fazendo críticas a igrejas que pensam mais em recursos financeiros do que em pessoas. E de fato nós encontramos, né? Nós vamos ver se de fato essas denominações são igrejas, mais à frente quando formos tratar da saúde da igreja, né? O que é uma igreja saudável e verdadeira. Mas de fato muitas denominações que se chamam igreja, elas de fato estão preocupadas não é com pessoas, não é com vidas, não é com o evangelho, é com o enriquecimento ilícito.
Na verdade, o que nós temos é pessoas no Brasil, e também não só no Brasil, mas transformando um espaço, chamando de igreja, mas o fim é enriquecimento, é dinheiro, é enriquecimento ilícito, né? A troco da falta de conhecimento das pessoas e também da soberba de muitas que vão ali querendo também se beneficiar. Então nós temos muitas vezes uma acusação verdadeira por denominações que se chamam igrejas. Por outro lado, nós temos também acusações falsas, né? Algumas pessoas cometeram o erro de dizer que as igrejas, nesse período de pandemia, só estavam querendo abrir para arrecadar recursos, né? Isso pode até ser verdade em alguns casos, porque a gente vê denominações consideradas evangélicas querendo se enriquecer a troco da fé das pessoas. Entretanto, isso não é verdade da igreja verdadeira. Na verdade, a igreja verdadeira ela está preocupada com os membros, preocupada com aqueles que temem a Deus e preocupada com a própria sociedade que tem sofrido nesse tempo assustadoramente com depressão, com medo, com síndromes, entendeu? Suicídios têm aumentado, o povo de Deus longe uns dos outros. Então, o pastor verdadeiro, a igreja verdadeira, ela está sim preocupada porque ela entende, inclusive biblicamente falando, a importância do estar junto, a importância do congregar. Então, a igreja verdadeira, nesse tempo, ela está orando para voltar a congregar. Ela sabe que isso é necessário, mas isso não tem nada a ver com recurso financeiro. Na verdade, o fato de nós não estarmos reunindo não permite que o servo de Deus fiel contribua para as necessidades da sua comunidade local. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós vimos pessoas, inclusive governantes, a fazerem esse tipo de afirmação, que os pastores, que as igrejas que estavam querendo se reunir, estavam querendo e preocupados só com dinheiro, né? Isso é um erro tão grande em relação a muitas igrejas, porque tem muitas igrejas sérias que de fato estão preocupados com a vida dos seus membros e com a vida da própria comunidade nesse tempo. Fato é que a igreja do Senhor Jesus ela sofreu no contexto do Império Romano muita perseguição, inclusive perseguição religiosa. Mas não apenas religiosa, nós podemos mencionar aqui, por exemplo, perseguições no âmbito social, ou seja, a área social ela foi também uma área em que a igreja sofreu muita perseguição. Os cristãos eles sempre exerceram boas influências na sociedade, né? E por vezes eles atraíam atenção, consideração, principalmente da classe mais pobre da sociedade. Lembre-se que lá no livro de Atos, capítulo 2, em diante, nós temos a igreja crescendo, e diz lá no capítulo 2, a partir do verso 42, que a igreja estava junta, perseverava, e lá no finalzinho, versículo 46, eu acho, vai dizer que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Ou seja, a igreja ela chamou a atenção da sociedade porque ela não apenas tinha crenças diferentes da sociedade geral, do império, mas a igreja do Senhor ela tinha sim uma forma de vida distinta. Os cristãos sempre defenderam questões que abençoavam a vida da comunidade. Por exemplo, os cristãos sempre defenderam a igualdade entre homens, né? Entre todos os homens. Colossenses 3:11, Paulo vai falar disso, né? E isso divergia do contexto da época, porque as classes mais ricas, o paganismo, eles insistiam em um sistema de classes que eram em benefício dos mais pobres, ou seja, os ricos, né, ou o império, né, usava os pobres sempre viviam ali na miséria, né? Não havia igualdade, pelo contrário, havia um grande contexto de desigualdade social. O cristianismo era contra e sempre foi contrário a isso. Logo, o cristianismo muitas vezes foi perseguido justamente por esse seu aspecto, por essa sua luta, por essa sua batalha de tentar mostrar a importância de uma vida mais uma, de uma vida mais igual. E aqui nós podemos então destacar algumas coisas sobre o papel do cristianismo no âmbito social da sociedade romana. Uma das áreas que o cristianismo então advertia, né, e ensinava bravamente no seu contexto do Império Romano
era justamente a igualdade entre homens e mulheres, né? Toda a escritura, na verdade, ela vai de encontro ao contexto da época, à cultura da época, que não valorizava a mulher como de fato ela deve ser valorizada, a imagem e semelhança de Deus, né? Que tem poder sobre a criação igual ao homem, né? E que de fato exerce uma posição de submissão à liderança masculina, mas está ali ao lado, da mesma altura, da mesma qualidade, com a mesma capacidade, mas com funções diferentes e, portanto, de igual valor. A Escritura, e especialmente o cristianismo, chamou muito a atenção, né? A Bíblia vai falar, o Novo Testamento vai dizer que são herdeiros da mesma graça divina, que o marido deve de fato amar a esposa como a si mesmo. Então, em um contexto romano, em que a mulher era considerada um objeto, em um contexto romano, em que o amor de um homem por outro homem era mais belo do que o amor de um homem por uma mulher, o cristianismo se apresenta para confrontar a sociedade e dizer, olha, de fato, o ideal, o melhor é isso aqui. Então nós temos na Bíblia, no Novo Testamento todo, uma igualdade, né? Uma exaltação, tanto do homem como da mulher, como seres criados à imagem e semelhança de Deus. E aqui notemos que, embora a Bíblia em momento algum vai descartar a diferença de papel, de posição entre homem e mulher, mas a Bíblia vai sim dar um valor, vai, na verdade, mostrar o valor que a mulher tem, por ser criatura de Deus, por ser criada à imagem e semelhança de Deus. Não apenas isso, mas note que a Bíblia ela vai tratar muito essa questão do servo e do senhor, do escravo e daquele que é senhor, e a Bíblia vai mostrar de fato que o senhor tem responsabilidade para com o servo e que o servo tem responsabilidade para com o senhor, inclusive colocando então o servo de fato uma posição elevada. Quando Paulo então escreve, né, recomendando então Onésimo, né, a carta de Filemon, né, aquela epístola, e então Paulo vai deixar claro ali, olha, trate Onésimo de fato como alguém que é irmão caríssimo, tá certo? É um irmão, né? Então perceba que o cristianismo ele quebra essas barreiras sociais, colocando todos, né? Várias cartas da Escritura vai dizer, olha, não trata os ricos de forma diferente dos pobres, são todos iguais. Inclusive, se chega um rico aí na Assembleia, não dá a ele o primeiro lugar, trata todos de igual forma. Ou seja, o cristianismo ele quebra as classes que a sociedade tenta manter. Na verdade, enquanto nós temos nas nossas classes sociais uma luta por poder, nós temos no cristianismo, e deve haver, uma luta por igualdade, para que as pessoas vivam ambas de maneira justa, de maneira digna, né, com igualdade. Então aqui nós temos, por exemplo, na Escritura, um ensino, por exemplo, de respeitar as autoridades quando elas não infringem Deus, né, se submeter, né, naquilo que não é pecado. Então notemos que o cristianismo ele sofria também por quebrar ou viver diferente desses contextos sociais. Tem um livro muito legal que eu recomendo a leitura, ele não é mais publicado, mas é justamente esse livro e o título dele é E se Jesus não tivesse nascido? E se Jesus não tivesse nascido? E o propósito desse livro é justamente tratar de como o cristianismo ele marcou a sociedade da época, como a vida de Cristo, como o cristianismo vivido pela igreja, ele marcou a nossa sociedade. E aqui ele vai mostrar várias coisas que o cristianismo ele quebrou a sociedade. Ele mudou conceitos e trouxe bênção para a nossa comunidade, dando um conceito de educação, dando um conceito de sexualidade, dando um novo conceito para a mulher, ou mostrando o conceito verdadeiro sobre isso. Então esse livro aqui, ele vai justamente falar sobre o papel do cristianismo nesse aspecto social na vida da sociedade, do Império Romano, ali nos primeiros séculos e até hoje. Os cristãos, então, eles recebiam muitas críticas, né? Eles não se ajuntavam em ambientes, muitas vezes, pagãos, públicos, não participavam de programações em teatros, em outros lugares, e isso, então, era visto como um povo antissocial. O fato de, por exemplo, se recusarem a adotar padrões comuns na sociedade levava muitas vezes os cristãos a serem criticados, perseguidos no âmbito
social. Mas não apenas no âmbito social, também aqui um último ponto que nós queremos destacar dos 4, é que a área econômica também era uma área que os cristãos então sofreram, né, represália, né, sofreram perseguições. Né? E por que a área econômica foi um dos fatores que contribuiu para a perseguição? É porque, como alguém já disse, né, idolatria gera renda. Então, a idolatria, ela movimenta um mercado financeiro por trás dela. E aqui, levemos em consideração que o cristianismo ele advoga para si um único Deus. E quando esse único Deus ele então é pregado e as pessoas então creem, elas então se submetem apenas a Cristo. Consequentemente, os ídolos eles são abandonados. E os ídolos então eles movimentavam então um grande mercado naquele contexto, né, do Império Romano. Né? O abandono dos ídolos por parte daqueles que iam se convertendo gerou uma grande dificuldade econômica na época, né? O que fez com que o evangelho fosse ainda mais odiado. Né? Vocês devem se lembrar que quando Paulo sofreu a perseguição em Éfeso, ele sofreu aquela perseguição por parte dos fabricantes de ídolos, né? Que eles procuravam então perseguir Paulo e perseguiram Paulo por causa da adoração aos deuses. Mas não era por causa da adoração, né? Havia ali a deusa Diana, mas o problema não era a deusa, o povo está abandonando a deusa Diana. O problema é o povo está deixando de movimentar o comércio de idolatria, de imagens. E então lá em Atos 19, versículo 2 em diante, Paulo vai ser perseguido e o povo vai dizer, nós estamos sendo prejudicados, porque o povo está abandonando. E ali a grande questão é que o povo está deixando de financiar o mercado da idolatria. E uma das coisas que não tem como negar, por exemplo, falando num exemplo disso do nosso contexto, é justamente as romarias, especialmente a romaria ali de Juazeiro do Norte. Se você nunca foi e um dia você tiver a oportunidade de estar por lá em uma dessas épocas, você vai perceber que muitas pessoas entram em Juazeiro do Norte, nesse período de romaria, mas o fim, de fato, não é adoração, temor nem reverência. Na verdade, o interesse grande é o comércio, né? Juazeiro, que tem cerca de, eu acho que 300 mil habitantes, quase que dobra nesse período, e é claro, muitas pessoas devotas vão ali, mas há muito comércio, né? Inclusive próprias pessoas que vão, mas vão para comprar, vão para vender. No período que eu estava então estudando no seminário, nós tínhamos sempre programações no período então de romaria, de dar água para as pessoas, de evangelizar, de pregar o evangelho, e isso a gente conversa com muitas pessoas, nós então temos aquele contato e tudo mais. E uma das coisas que a gente percebe é que muitas pessoas não estão ali por fé, né? Não estão ali por convicção, estão ali por interesses, né? E é claro que não todos, né? Evidentemente, mas muita gente está ali mais em troca de comércio, de vendas, é um mercado financeiro por trás. Então, quando você corta isso, você está cortando ali questões financeiras, né? E isso gera então a perseguição, isso gera então dificuldade. E foi justamente lá no Império Romano que isso aconteceu. Quando os cristãos eles começaram então a pregar o evangelho, pessoas vão se convertendo, vão abandonando os ídolos, o comércio da idolatria ele foi prejudicado. Então a gente poderia mencionar outras áreas em que de fato a Igreja do Senhor ela passou por perseguição, ela passou por dificuldades, mas de fato esses âmbitos, esses 4 âmbitos, o âmbito político, o âmbito religioso, o âmbito social e o âmbito econômico, são de fato, eu diria, os 4 fatores principais em que a Igreja do Senhor ela sofreu perseguição ali nos primeiros séculos. Segundo a tradição, todos os apóstolos eles morreram de forma violenta deste período. Então esse período de revolta, esse período de perseguição, ele foi de fato então um período de muita perseguição na vida da igreja, e foi justamente nesse período que os apóstolos morreram, né? E segundo a tradição, a morte dos apóstolos foram então todos por resultado de martírio, né? Com exceção ali de João, mas mesmo João já é também um martírio, mesmo que indireto. Franklin Ferreira, quando ele vai então falar sobre isso, né, ele apresenta um dado interessante, uma citação,
e ele vai falar justamente sobre a morte dos apóstolos, né? E ele vai sustentar justamente essa tese. Ele vai dizer que a maioria dos apóstolos, todos os apóstolos, de fato, morreram de forma violenta nesse período aí, e como resultado de uma perseguição por causa do Evangelho de Cristo. Então ele vai dizer o seguinte: Mateus sofreu martírio pela espada na Etiópia, Marcos morreu em Alexandria, no Egito, depois de ser arrastado pelas ruas da cidade, Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia, Tiago foi decapitado em Jerusalém, Tiago o Menor foi lançado de um pináculo do templo em Jerusalém e depois espancado até morrer. Filipe foi enforcado numa coluna na Frígia, a oeste da Anatólia, atual Turquia. Bartolomeu foi esfolado vivo em Albonópolis, atual Derbent, na província russa de Daquestão. E ele continua então falando dos demais apóstolos. Ele vai dizer: André foi preso a uma cruz e dali pregou aos seus perseguidores até morrer na cidade de Patras, na Grécia. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado em Jerusalém. Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus em Salônica, na Grécia. Paulo foi decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo na atual capital do Império, em Roma, por ordem do imperador Nero. E João foi posto num caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte e foi então deportado para a ilha grega de Patmos, no tempo do imperador Domiciano. Então isso mostra que de fato a igreja ela sofreu muita perseguição. Aí ele incluiu aí Barnabé, né, que não era de fato, não fazia parte da comunidade dos apóstolos, mas o que nós temos aqui de fato é a comprovação, né, ou pelo menos o relato histórico, que a maioria, todos de fato os apóstolos, eles morreram de forma brutal e justamente por conta da perseguição do império sobre os cristãos. O que prova que, de fato, a vida da igreja ela sofreu com a perseguição do império. Talvez aqui a imagem que mais retrate, que mais apresente esse período de perseguição que a igreja viveu, seja justamente a imagem do Coliseu Romano, né? E quando nós olhamos então para essa imagem, nós temos de fato o palco ou o cenário principal que talvez retrate o período da perseguição da igreja. Hoje um lugar visitado, um lugar histórico, um lugar bonito, mas de fato uma imagem de perseguição por causa do poder. De fato um lugar em que representa o martírio de muitos cristãos, né? O Coliseu Romano foi de fato o palco da morte de muitos cristãos que sofreram, que morreram, que se sacrificaram pela fé no Senhor Jesus. Aqui nós devemos deixar claro, né? E talvez enfatizar aqui, abrir um parêntese para um alerta, porque uma das questões das perseguições políticas nos primeiros séculos da igreja é justamente o fato de que o Império Romano ele achava que os cristãos colocavam em risco a estrutura de poder do império. Então, o Império Romano era poderoso, havia uma guerra de poderes naquele contexto. E o Império Romano, então, quando olha para o cristianismo, se opondo às questões do império por causa da sua fé, eles então olham para os cristãos como um empecilho ou como uma barreira para a manutenção do poder. O cristianismo, ou a não submissão do cristianismo aos imperadores, era de fato uma declaração de guerra para o imperador. A perseguição aqui, nós devemos entender, a perseguição romana, em grande parte ela surge justamente como um desejo e uma luta para manter o poder dominante do império. O império vai bem, mas quando surge então um povo que diz que não obedece de forma soberana ao soberano César, né? Soberano entre aspas, né? Então esse povo eles são inimigos, e aqui nós temos então a perseguição do império justamente contra os cristãos, para justamente destruí-los, porque eles são oposição ao poder. E aqui eu coloquei junto
essa imagem aqui do Coliseu, essa frase, né? Perseguição e poder, justamente porque, em grande parte, a perseguição institucionalizada à igreja foi uma perseguição para alcançar o poder, ou para se manter no poder. O que nós percebemos é que na história da igreja, as perseguições que houveram, elas foram justamente perseguições por causa do poder. E tratando aqui então dos primeiros séculos do Império Romano, a perseguição institucionalizada com Nero, por exemplo, com Domiciano, elas foram justamente perseguições que tinham como alvo a manutenção do poder romano. O eliminar, assim como Herodes tentou, o eliminar de qualquer perigo ou qualquer possibilidade de uma dificuldade no império, justamente por causa dos cristãos. Então a tentativa e o desejo de manter o poder do Império Romano diz, não, então se os cristãos são uma ameaça para nós, nós devemos então destruir os cristãos para que nós então sejamos permanentes, para que nós também mantenhamos o poder. Esse desafio, esse anseio pelo poder, ele muitas vezes faz isso. Lembra do contexto também religioso do período da igreja, que os religiosos se reúnem e eles estão dispostos a destruir tudo, e aí levanta um sábio e diz, olha, se isso aí for de Deus, vocês não vão conseguir destruir, não, é melhor vocês deixar ver. Mas havia sim um compromisso de, para nos mantermos no poder, nós devemos então perseguir, nós devemos então exterminar. E aqui vale a pena fazer um alerta para nós. Hoje nós não vivemos mais no império, nós não vivemos mais num contexto de império, nós vivemos num contexto de democracia, é diferente, democracia há liberdade, mas nós sempre devemos aqui pelo menos lembrar e destacar duas coisas. A primeira delas, que vale para hoje, é que a igreja nunca será vencida por poder político, por mais dominador que ele seja. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre existirá. Aqui eu não estou me referindo a uma igreja em específico, mas eu estou me referindo à igreja verdadeira, a igreja verdadeira do Senhor Jesus. O evangelho, o cristianismo, ele vai sempre existir neste mundo. Ele vai sempre estar presente. Nenhuma religião, socialismo, nada, ditadura, nada poderá extinguir o cristianismo. A promessa, de fato, de que Deus estaria conosco e Ele faria a sua palavra avançar, ela vai se cumprir. Isso não quer dizer que a igreja não vai sofrer nas mãos de governos poderosos que tentam então destruir aquilo que é de Deus para se manterem no poder. Não, a igreja pode sofrer, como de fato a igreja primitiva sofreu muito nos primeiros séculos, então a igreja pode sofrer, mas um ponto importante é que a igreja verdadeira, ela nunca será destruída por nada e nem por poder político. Nem será destruída por Satanás, porque Jesus disse que as portas do inferno não entrariam nela, as portas do inferno não prevalecerão, mas também nenhum poder político, por mais que seja usado pelo diabo, vai conseguir destruir a igreja. O Império Romano tentou, mas ele não conseguiu. A igreja de fato cresceu muito, porque de fato a igreja é uma instituição de Deus e ela vai permanecer por Deus. Embora possa sofrer, mas ela vai sempre perseverar. Uma outra coisa importante que vale também, só antes de passar para o próximo ponto, isso deve trazer para nós uma tranquilidade. Às vezes, especialmente no período das últimas eleições, muitos crentes viviam aflitos, achando que se porventura se estabelecesse um contexto mais dominante no Brasil, um socialismo, como nós vemos em alguns países totalitários, e aí acabou as igrejas, acabou a fé, não vamos ter como viver a fé cristã, porque aí vai ter perseguição e tudo mais. Por vezes, esses pensamentos vêm sobre a igreja de Deus. No passado, quando o STF, ele de fato declarou constitucional a união sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, também houve essa questão, e agora, como é que vai ser a igreja? Como é que a gente vai fazer que a Bíblia prega o contrário? Como é que vai ser isso? Nesse período da união estável aconteceu isso.
E aqui vale, e por vezes isso volta, né? Então aqui vale um ensinar para nós, um aprendizado para nós como igreja do Senhor, que nenhum governo, por pior que ele seja, vai conseguir destruir a igreja de Deus. A igreja do Senhor vai sempre perseverar e ela vai sempre ser fiel à verdade, mesmo que isso doa, mesmo que isso custe caro. Foi o que aconteceu com a igreja primitiva. O Império Romano era contra a igreja, era contra o cristianismo. Mas o cristianismo tinha um compromisso com Deus. E quando nós temos um compromisso com Deus, nós progredimos, nós marchamos, né? Cheios de coragem, né? Sofrendo? Às vezes sim, muito, né? Sofrendo perigos, inclusive de morte, como os apóstolos morreram. Mas nós progredimos. Por que progredimos? Por causa de Deus. A igreja verdadeira, ela não se retrai, ela progride, mesmo em face de perseguição. Então tranquilizemos o nosso coração diante de qualquer possibilidade, porque de fato Deus está no controle. E o melhor é que a igreja do Senhor vai sempre persistir. Uma outra verdade que a gente precisa destacar aqui, aproveitando esse ensinamento histórico, é que a igreja deve ter cuidado com as forças de poder que se levantam. A história do cristianismo, ao mesmo tempo que exaltam a ideia de que a igreja sempre prevalecerá, também deixa claro que a igreja sofre em contextos em que o poder do Estado ele é dominante. O Império Romano não era uma democracia, era um poder dominante. Era um Estado que era grande, que era poderoso e que, por sua vez, mandava na vida e em todos os aspectos da vida da comunidade. Logo, quando o cristianismo diz que tem um Deus que manda mais, eles se tornam, então, inimigos do Estado. E nós devemos sim ter cuidados, porque quando nós olhamos para a história da igreja e quando nós olhamos hoje para países em que o socialismo, por exemplo, ele é estabelecido, não há liberdade. A liberdade é cercaciada. Você tem países, por exemplo, em que os cristãos não podem nem, inclusive, ter uma Bíblia, porque se você tiver uma Bíblia, você pode ser preso, condenado à morte. Você tem países de posição dominante forte, de um Estado grande, em que o cristão não pode nem ter igreja. A religião, a democracia é de fachada. Mas, no geral, todo mundo tem que estar submisso ao governante atual, em que as mídias são cercaciadas à liberdade. Então, você tem hoje o exemplo disso em países, né, em que você tem uma opressão grande ao cristianismo, em que crentes se reúnem escondidos, em que crentes são mortos, em que a igreja do Senhor é perseguida. Note, ela cresce, né? Inclusive mostra que a igreja tem crescido em países perseguidos. Mas ela cresce com muita dor. Por que a dor? Por causa do poder da perseguição tomada pelo poder de governos totalitários. E aqui nós devemos entender e ter cuidado, porque nós, ao mesmo tempo que nós sabemos que vamos viver bem, no sentido de que vamos perseverar na fé cristã, até numa perseguição cristã, mas ao mesmo tempo nós não vemos na Bíblia um desejo ou um respaldo bíblico para que nós desejemos a perseguição. Sim, a perseguição pode fazer bem, talvez seja isso que a igreja do Senhor precisa hoje, mas a Bíblia não manda a gente orar pedindo perseguição. Pelo contrário, a Bíblia manda a gente orar pedindo livramento, né? A Bíblia recomenda e nos dá exemplo de pessoas orando por livramento. Deus pode mandar perseguição, né? Assim como aconteceu com a igreja de Atos. Mas a Bíblia não manda que a gente ore pedindo a Deus, manda uma perseguição. Deus, se Deus quiser e for o melhor para a sua igreja, Ele vai mandar. Mas como igreja do Senhor, nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado com o sistema de governo que se preparam, com o sistema de governo que estão aí querendo o poder. E isso é importante dizer, porque muitas vezes a gente não entende de política. Nós estamos falando aqui do Império Romano e aqui cabe uma consideração política. Nós muitas vezes não estudamos o contexto político e vale a pena estudar. Aqui não é o assunto da nossa aula de hoje, mas, por exemplo, qual a diferença entre um governo de direita, verdadeiramente direita, e um governo de esquerda? Leia livros sobre isso, estude sobre isso. E uma das coisas que você vai perceber é que o governo de direita, ele advoga que pouca coisa deve estar na mão do governo e mais tudo na mão do povo.
que o governo não tem essa responsabilidade de dar tudo, de cuidar de tudo. Não, a responsabilidade é deles, é da sociedade, é das famílias. O governo de esquerda, no contexto de um governo de esquerda, pelo contrário, ele tem uma visão de que o governo é pai, o governo é que cuida. Então, você tem um contexto de governo em que diz que o Estado ele é responsável por cuidar da comunidade. E lembre-se que quem cuida manda, quem paga manda. Então, entendamos, aqui não estou me referindo a partido A ou partido B, entenda bem isso. Esses termos direita e esquerda, ele é amplo, mundial, não é só local, do Brasil, dentro da nossa cidade. Então, entenda direita e esquerda como amplo. E você vai ver que ao redor do mundo, o contexto de esquerda e de direita, ele tem esse sentido. Um governo de esquerda, ele é centrado em receber muitos impostos e ele recebe também muitas responsabilidades. Então, ele recebe muito imposto, ele é responsável por lhe dar saúde, lhe dar segurança, dar educação para os seus filhos. Ele vai querer lhe dar tudo. Ele promete, mas não dá. Promete lhe dar tudo. O governo de direita ele é focado, e o governo de esquerda, ele consequentemente tem um poder maior, uma abrangência maior, um Estado maior, um Estado que está mais presente em tudo. O governo de direita, por sua vez, ele tem muitos defeitos também, mas ele também tem um aspecto distinto. Ele defende um Estado mínimo, é mais coisa na mão do povo do que na mão do governo, então recolhe-se pouco imposto, você fique com parte do seu dinheiro e você administre, né? Você cuide. Então, o Estado ajuda, mas o Estado não é o patrocinador, ou seja, ele dá liberdade para que as famílias, elas de fato tomem as suas decisões e elas ajam. E aqui vale estudar um pouco sobre isso, aqui vale, por exemplo, estudar um pouquinho da ideologia de Marx, da ideologia de Antônio Gramsci. Se você nunca ouviu falar sobre isso, você precisa entender um pouquinho sobre isso, para você entender, por exemplo, a revolução, por exemplo, de Marx, né, e de Gramsci. Existe um pouco de diferença, mas Marx, por exemplo, ele enfatizava o socialismo, né, o comunismo, e ele dava então uma ênfase dizendo que essas questões das classes é um problema, né? E ele via a família como um lugar problemático, né? Justamente porque a família resguardava valores e esses valores enfatizavam uma propriedade privada, a família lá tinha liberdade, e ele vai contra isso, né? Você tem Antônio Gramsci, por exemplo, dizendo que, olha, vamos mudar de uma forma diferente, né? Marx era pela espada mesmo, pelo poder, mas aí Antônio Gramsci fala de uma revolução cultural, ou seja, vamos mudar isso com o ensino, aos poucos, né? Com influência. E aí nós temos uma sociedade hoje em que o povo está acostumado a receber tudo do governo, né? Então quem é que dá educação para os nossos filhos? Há anos, poucos anos atrás, eram os pais. Mas hoje quem é que você acha que tem que dar educação? É o Estado, é o governo. Os pais agora que estão tendo que ensinar os filhos em casa estão desesperados. Por quê? Porque não sabem mais o que é um pai e ser mãe. Ora, no passado bem próximo, inclusive na Bíblia, quem dava educação para os filhos eram os pais. Mas hoje é o governo que tem que dar. No passado bem recente, parte da segurança da casa era da própria família. Mas hoje de quem é a segurança? É do Estado. E perceba que aqui a grande questão é que nós estamos, então, dando ao Estado o poder de mandar na minha vida, de mandar nas minhas escolhas, de mandar no que eu faço com meu filho, o que eu não faço. Recentemente não, alguns anos atrás, houve uma lei que o Estado colocou para dentro da nossa casa dizendo que a família não pode disciplinar os filhos. E aí? Você percebe que o Estado está mandando na vida dos seus filhos. Você está mandando na vida dos pais, né? Pais que, inclusive, tivessem os seus filhos disciplinados, poderiam ser denunciados, presos, perder a guarda dos filhos. O que é isso? Isso é um governo totalitário se estabelecendo para mandar na vida daqueles que, então, estão indo contra ao governo. É uma força de poder. Recentemente, um líder político disse que esse período de coronavírus está servindo para mostrar que é o Estado que resolve tudo. Ou seja, é preciso ter um Estado forte, é preciso ter um Estado poderoso. Então, esse período, né, deve servir para nós estudarmos um pouco sobre
a importância do entendimento de governo, especialmente nós brasileiros, que só votamos em cara, não entendemos ideologia política, não entendemos o que é um governo de esquerda, o que é um governo de direita, votamos na pessoa porque ele é bonitinho ou porque ele é amigável, e não votamos na pessoa por causa dos valores que ele sustenta. Isso, quando não entendido, pode fazer com que a igreja seja, inclusive, parte de um povo que pede para si perseguição por meios políticos. Por quê? Por não entender que um sistema de poder, seja em qualquer lugar que for, ele traz perseguição para a vida da igreja. Inclusive, no período do fim, né, é justamente isso que nós teremos, né? Não necessariamente para a igreja do Senhor Jesus, mas nós teremos justamente um império, uma unificação de poder que traz perseguição. Então, um conselho aqui, estude questões políticas, porque isso certamente vai fazer bem para a sua vida. Não pessoa A, partido A ou partido B em si, mas ideologia política. Falar de política e estudar política de forma inteligente. Aqui nós temos uma imagem ao lado, que é justamente a imagem do Coliseu, parte interna, né? Na verdade, esse quadro é uma pintura, e essa pintura, ela traz para nós a imagem de muitos que nós não temos nem referência, nem registro, de pessoas que sofreram, que morreram por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui terminar essa parte de falar daqueles que sofreram, contando justamente sobre o martírio de Policarpo. Policarpo foi um grande servo de Deus na história da igreja, e eu queria então ler, né? Essa semana eu comprei um livro muito bom na área da patrística, né? Na Amazon, né? E publiquei aí para os irmãos comprarem, e eu queria ler um trecho de um desses livros, né? E esse livro vai falar justamente sobre o martírio de Policarpo, como foi que ele morreu. E deixa-me ler. Então aqui Eusébio, né, na História Eclesiástica, volume 15, ele vai justamente narrar o martírio de Policarpo. E ele começa então narrando o martírio de outra pessoa chamada Germânico, que morre então nessa arena que vocês estão então vendo aí a imagem. E então diz o seguinte: conta-se de ter se destacado sobretudo Germânico, cheio de nobreza, que superou o temor natural da morte corporal pela graça de Deus. O procônsul tentou persuadi-lo, aludindo à sua idade, implorando, visto ser ainda muito jovem na flor da idade, portanto que ele tivesse piedade de si mesmo e renegasse a fé. Portanto, mas ele não hesitou. Corajosamente atiçou o animal feroz, de certa forma que ele veio para cima dele e depressa tirou a vida, e ele se livrou então dessa vida injusta e iníqua. A multidão inteira, admirada diante desta morte notável e vendo a atitude do piedoso Marte e a virtude de todo o gênero dos cristãos, pôs-se a gritar em voz unânime: abaixo os ateus, traga-se Policarpo. E então Eusébio ele começa a narrar que a partir daqui Policarpo começou a ser procurado para ser morto. Policarpo era um servo de Deus, era temente a Deus. E aqui Policarpo começa a ser perseguido. Eusébio mostra que ele sempre orava, sempre tinha uma vida de oração frequente. E diz que certa vez, Eusébio narrando, que certa vez ele teve um sonho, e no sonho o travesseiro dele pegava fogo, e ele acorda então assustado, e tem amigos com ele, e ele diz: eu tive um sonho, e esse sonho significa que eu vou ter que dar a minha vida, eu ser queimado pela causa de Jesus. A perseguição então se tornou ferrenha, e conta-se que os amigos de Policarpo fizeram grande insistência com ele para ele sair do lugar que estava e se esconder. Policarpo não quis, mas por causa da amizade, por causa dos amigos, Eusébio registra que ele então foi para uma casa perto. E nessa casa então ele orava, buscava Deus, mas logo as pessoas então torturaram pessoas e conseguiram descobrir o esconderijo de Policarpo. E eles então chegaram então no lugar que justamente que Policarpo estava escondido. E então Eusébio diz o seguinte: tendo chegado, os soldados chegaram tardiamente, encontraram-no repousando num quarto de cima, donde podia fugir para outra casa
mas não quis, porque disse: seja feita a vontade de Deus. Conta-se que, informado da presença dos soldados, ele desceu e falou com eles com uma fisionomia radiante e muito suave, de sorte que aqueles homens que não o conheciam acreditaram ter uma visão. Ao contemplá-lo, carregado de anos, de porte venerável e tranquilo, admiravam-se de que se estivesse tanto empenho em apossar tal ocasião. Ele, contudo, mandou imediatamente pôr a mesa e convidou os seus procuradores para tal refeição. Pediu apenas 1 hora para rezar livremente. Eles consentiram e, tendo-se levantado Policarpo, rezou, repleto da graça do Senhor. Os presentes, ao ouvi-lo rezar, ficaram emocionados e vários deles logo se arrependeram de estarem a ponto de tirar a vida a um ancião tão venerado e piedoso. Então, após ali a oração e a refeição, Eusébio diz que fizeram subir ao seu carro e, sentados ao seu lado, esforçavam-se por persuadi-lo com essas palavras: que há de mal em dizer César é Senhor e salvar a tua vida? Então aqui Eusébio conta como aquelas pessoas que se admiravam de Policarpo diziam: o que é que tem dizer que César é o Senhor e você se salvar e não ser morto? E então Eusébio diz que no começo ele não respondeu, Policarpo não respondeu. Mas com a insistência deles, então Policarpo disse: não farei o que me aconselhais, visto que não conseguiram persuadi-lo, injuriaram-no e fizeram descer tão depressa do carro que na descida ele feriu a parte dianteira da perna. Ele, contudo, não deu atenção a isso, como se nada tivesse sofrido, e avançou voluntária e rapidamente enquanto o levavam ao estádio, esse estádio aqui. No estádio, o tumulto era tão grande que mal se escutavam as palavras. Ao entrar Policarpo no estádio, veio uma voz do céu: sê forte, Policarpo, sê homem. Diz que ninguém viu quem falava, mas muitos ouviram essa voz. E Policarpo aqui então é conduzido ao Coliseu, onde de fato ele vai então ser arguido e de fato martirizado. E diz então que o responsável, o procônsul, disse então a Policarpo: tem pena de tua idade. E frases semelhantes costumava-se dizer. Acrescentou: jura pela fortuna de César, muda de opinião e diga: abaixo os ateus. E aqui o procônsul arguindo Policarpo para que ele diga: abaixo os ateus, os cristãos aqui no caso, e César é Senhor. Então Policarpo, fitando severamente a multidão, olhando para a multidão no estádio, estendeu a mão apontando para o estádio e disse, olhando para os céus: abaixo os ateus. O procônsul então aqui insiste com Policarpo e diz: olha, amaldiçoa a Cristo e eu lhe liberto. E então Policarpo disse: há 86 anos que eu sirvo a ele e jamais ele me fez mal. Como posso blasfemar a meu rei, meu salvador? O procônsul insistiu ainda e disse: jura pela fortuna de César. E Policarpo respondeu: se espera em vão que hei de jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem eu sou, escuta, falo com franqueza, sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, dai-me um prazo de 1 dia e escuta. E aqui então o procônsul diz: olha, você não tem medo? Você não tem medo das feras? Pois eu vou colocar fogo em você. E aqui Policarpo então responde: tu me ameaças com fogo que queima durante 1 hora e em pouco tempo se extingue. Ignoras, contudo, o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado aos ímpios. Mas por que tardar? Traze o que queres, traze o que queres. E aqui perceba, Policarpo ele vai com muita coragem
defendendo a fé cristã mesmo em face do martírio iminente. Conta-se que o procônsul ficou espantado. Eusébio diz que o público nem entendia, mas aqueles que estavam ali arguindo e tentando convencer Policarpo ficaram então espantados, né? E eles ali se perguntando o que é que nós vamos fazer com esse homem, e diz que o próprio Policarpo disse, porque teve aquele sonho do travesseiro, ele mesmo disse: eu devo ser queimado vivo. E então ficou definido: Policarpo, você vai ser queimado vivo. E então colocaram a estaca, e você vê nessa imagem estacas sendo colocadas, e por vezes os cristãos serviram para iluminar o jardim do imperador. E de fato, então Policarpo diz: eu devo ser queimado vivo. E logo em volta, diz Eusébio, logo em volta dele foram dispostos os materiais adequados para a fogueira, e quando se preparavam para fixá-lo, pregando ele na estaca, ele disse: deixai-me assim, pois aquele que me concedeu aguardar com firmeza o fogo, conceder-me-á ainda, sem a garantia de vossos pregos, ficar imóvel na fogueira. Por isso não foi pregado, e sim amarrado. Ele não foi, normalmente o prisioneiro ele era pregado para ele não se soltar. Policarpo ficou solto praticamente na estaca e disse: eu não vou sair daqui, eu vou ser queimado e eu vou me manter firme até a morte. E então diz que Policarpo fez uma oração. E a oração diz assim: Pai de teu Filho bem-amado e bendito, Jesus Cristo, por meio do qual adquirimos o conhecimento de Ti, Deus dos anjos, das potestades e de toda a criação, da geração dos justos que vivem diante de Ti. Eu te bendigo porque me julgaste digno deste dia e desta hora, de participar do número dos mártires, do cálice de Teu Cristo para a ressurreição da vida eterna, do corpo e da alma, da incorruptibilidade do Espírito Santo. Seja bendito entre eles diante de Ti, hoje, num sacrifício gordo e aceitável, conforme preparastes e manifestastes previamente e consumastes, Deus, sem mentira e verdadeira. E aí ele termina dizendo: por isso e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo, Senhor, te glorifico, pelo eterno e sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho bem-amado, para quem a Ti, com Ele, no Espírito Santo, glória seja dada, agora e nos séculos futuros. Amém. E foi assim então que Policarpo foi então executado, foi morto. E conta-se que então aquelas chamas nem sequer mudaram o semblante de convicção, de alegria de Policarpo, mesmo em face da perseguição. Queridos, o exemplo de Policarpo é o exemplo de um de tantos outros servos de Deus que enfrentaram a perseguição, mas que enfrentaram com uma fé profunda em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Teve um homem na história da igreja chamado Tertuliano, e Tertuliano vai dizer justamente essa frase célebre que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Ou seja, os cristãos foram mortos, foram perseguidos, mas isso nunca foi impedimento para que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela deixasse de crescer. Na verdade, a igreja do Senhor Jesus ela continuou a crescer mesmo em face de grande perseguição. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. A igreja do Senhor Jesus passou por muitas perseguições, mas ela sempre perdurou. Queridos, nós, como cristãos verdadeiros, nós precisamos lançar mão dessa vida virtuosa de tantos homens de Deus, dos apóstolos, dos cristãos, que não tiveram medo de propagar a fé, que não tiveram medo de viver o cristianismo, que não tiveram medo de ser cristãos, mesmo em face da morte. Aqui eu quero terminar essa aula, esse tempo com você, levando você a refletir como é que está a sua fé. Você tem vivido tão próximo de Jesus que você está pronto para morrer por Ele se for necessário? Se essa pandemia fosse uma perseguição política e dissesse ninguém vai para a igreja, porque senão é preso, porque senão é morto, você encararia o preço do sacrifício? Você dignaria, daria glória a Cristo? Você o dignificaria por meio da sua vida?
Às vezes, eu fico refletindo se a nossa sociedade, se a nossa comunidade cristã, que muitas vezes só tem olhos para a vida física, os pedidos de oração muitas vezes é por coisas superficiais, em que nós muitas vezes não estamos vivendo aquele cristianismo sacrificial, de sofrer pela causa de Cristo, de sofrer por amor à igreja, de sofrer por amor aos irmãos, de sofrer para pregar o Evangelho. Será que uma sociedade que tem vivido para o conforto, ela está pronta para morrer pelo seu Senhor? A história da igreja mostra que a igreja do Senhor, ela cresce em meio a dificuldades, que é necessário passar por lutas, que a vida cristã, ela é em face da perseguição, ela deve se manter firme. Como é que está a sua fé? A igreja, ela nos ensina, a igreja histórica, ela nos ensina algo muito importante. O sofrimento, por vezes, ele é necessário, a morte é necessária na vida da igreja. Muitas vezes, a obediência a Cristo, ela é colocada em contraste com a obediência a outras coisas. E então, para obedecer a Cristo, nós precisamos sofrer muitas vezes, e aí Jesus está dizendo, sofra como Policarpo, sofra como os apóstolos, sofra como Jesus sofreu para obedecer ao Pai, para cumprir o seu chamado. A história da igreja nos ensina que não existe igreja saudável, não existe vida saudável sem sacrifício. Grave isso no seu coração. Não existe vida saudável, não existe comunidade cristã sem sacrifício. É necessário o sacrifício. A igreja primitiva, ela se tornou uma igreja forte, vibrante, que cresceu, mas isso foi com muito sacrifício. A igreja que deseja ser fiel à sua missão, o crente que deseja ser fiel à sua missão, sempre enfrentará lutas internas e externas. Nós já temos visto isso. Lutas são necessárias. Hoje não é uma perseguição, hoje não é a morte. Pode ser, mas hoje não é. Mas quais são os sacrifícios que você tem que fazer hoje para ser um cristão mais vibrante? Para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Querido, olha para o passado. Esses homens foram heróis, essas mulheres foram heróis da fé. Viveram na graça. O que você tem que fazer hoje para viver na graça? Quais são os sacrifícios que você precisa fazer para andar mais com uma fé mais vibrante? Será que nós estamos entre aqueles que, como Tertuliano, afirmam a fé em meio ao sofrimento, que pagam preço para viver a fé cristã? Ou será que o tipo de cristianismo que nós vivemos, que você vive, é aquele tipo de cristianismo que nega Jesus quando precisa sofrer? É aquele tipo de cristianismo que nega a fé quando precisa se sacrificar? Como é que você tem vivido? Aqui, você precisa refletir em algumas coisas. Você está disposto a pagar o preço para viver o cristianismo? Sabendo que ele exige um preço? Você está disposto a agradar a Deus acima de tudo, acima até de você mesmo? Você está disposto a ter a atitude certa? Você está disposto ao sacrifício? Querido, esse é o chamado cristão. A história da igreja, o seu início, mostra que, de fato, você deve estar disposto ao sofrimento se você quiser ser cristão, verdadeiro, autêntico. A saúde da igreja, a saúde do indivíduo, o andamento do cristão, a proclamação do evangelho passa pelo sofrimento. E com a graça de Deus, Ele nos permite, Ele nos ajuda a sofrer pela graça do Senhor. Eu quero que nessa manhã, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você medite se você está disposto a entregar a sua vida para viver verdadeiramente como um cristão. Os primeiros séculos da igreja mostram o que é ser um cristão. É alguém que está disposto a perder a vida por Cristo, porque já ganhou a vida de Cristo. Alguém que já ganhou a vida de Cristo sempre deve estar disposto a perder a sua vida para Cristo, a entregar a sua vida para ser fiel a Cristo. Você está disposto a entregar a sua vida a Cristo? Eu quero que nesse momento você faça uma oração pessoal. E eu quero que você ore enquanto você ouve uma canção. Nós não costumamos terminar os estudos com música, mas eu quero que você reflita numa música conhecida, mas que tem uma letra que talvez você muitas vezes canta sem perceber. Você está disposto a entregar tudo a ser do Senhor mesmo?
Que Deus abençoe a sua vida e reflita sobre isso. Que Deus te abençoe. Tudo a Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mau renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz, perfeita paz, completa glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti,